Olá a todas, olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa 16ª aula do curso de Economia Brasileira Contemporânea. E nessa aula vamos continuar aí conversando sobre os planos de estabilização e, em particular, então, vamos ver o chamado Plano Collor, que foi, obviamente, estabelecido pelo governo Collor, com a ministra Zélia Cardoso de Mello, e que, enfim, causou uma série de muitas emoções, vamos dizer assim, na sua implementação, e causou muito furor, vamos dizer assim. Então, a ideia da nossa aula hoje é olhar o plano Collor no que ele tem de, principalmente ligado à estabilização do processo inflacionário. Ele não vai conseguir, né, vai derrubar a inflação novamente. A inflação talvez vai voltar com um pouco mais de lentidão, mas vai voltar, vamos dizer assim, né, ele quase nunca deixou de ter 2 dígitos de inflação ao mês. Então ela vai pouco a pouco retornando essa inflação para patamares, vamos dizer assim, mesmo que de 2 dígitos, mas cada vez maiores, né? Mas o plano Collor, a gente vai ver, ele é um plano, de certa maneira, parecido com o PAEG, que a gente viu no começo do curso, no sentido que ele combina um plano de estabilização de curto prazo, vamos dizer assim, de enfrentamento do processo inflacionário, de resoluções de problemas de curto prazo, e o plano Collor também ele tem uma pretensão de ser um plano de longo prazo, sabe? Quer dizer, da mesma maneira que o PAEG foi, né? Junto com o plano Collor, você planos anuncia, em alguns momentos, em algumas questões, de outras ele efetivamente começa a implementar algumas mudanças estruturais da economia brasileira, né? Aquilo que no PAEG a gente chama de reformas estruturais. No plano Collor ele anuncia um novo ciclo de reformas na economia brasileira. Esse novo ciclo de reformas, talvez de uma maneira um pouquinho diferente, já tenha começado no governo Sarney, várias questões já tenham começado no governo Sarney. O governo Sarney também tem, obviamente, uma reforma das mais importantes, que foi a nova Constituição de 88, mas o plano Collor ele põe uma nova agenda, vamos dizer assim, para funcionar aqui. Certo? Alguns elementos dessa agenda talvez já vissem sendo conversados, e uma conversa que a gente vai ter que ter na próxima aula é até onde essa agenda ela é ou não compatível com a própria Constituição que foi implementada 2 anos antes. Então, junto com o plano Collor, vem, por exemplo, alguns elementos sobre a privatização, sobre a abertura, etc. Nessa aula, nós não vamos nos ater muito a essas reformas, né? A gente vai passar, nas próximas aulas, nas aulas das semanas seguintes, a olhar com maior detalhe cada uma dessas reformas institucionais, ou as ditas reformas liberais dos anos 80, e também a Constituição, numa aula específica. Então, aqui vamos, talvez, olhar o plano Collor, como também a gente fez com o PAEG, né? Dividimos o PAEG em estabilização e reformas. Aqui, apesar de, no plano, a gente comentar algumas coisas sobre essas reformas de mais longo prazo, vamos deixar essas reformas para as próximas aulas, e a gente vai se concentrar aqui nas políticas de estabilização, ou na tentativa de estabilização que representa o plano Collor, principalmente o plano Collor 1, talvez fazer aqui alguma referência ao Collor 2 também, né, que é enfim, um plano que ainda durante a gestão da Zélia foi implementado, né, vamos dizer assim, uma tentativa final aí do Collor de tentar ainda segurar o processo inflacionário, né? Então vamos lá. A primeira coisa, certo? Então o Collor, acho que vocês conhecem, o Collor foi o primeiro presidente na volta, vamos dizer assim, da nova república a ser eleito diretamente, né? O Sarney tinha sido eleito indiretamente como vice-presidente, assumiu a presidência na morte do Tancredo, mas, enfim, ali
houve uma derrota das chamadas diretas já, né, de modo que as eleições diretas para presidente só vieram a acontecer, então, em 89. Né, no final de 89, você tem as eleições para presidente, as eleições para prefeitos, para governadores, já se faziam diretamente anteriormente, mas para presidente, então, a gente tem a primeira eleição, depois, vamos dizer assim, da famigerada eleição do Jânio Quadros no começo dos anos 60, então praticamente 30 anos depois, um pouquinho menos, a gente tem a volta das eleições diretas. O Collor, então, ele vence as eleições, ele vence no segundo turno, num turno relativamente apertado, vamos dizer assim, com o Lula. Né? O Lula ele vai ao primeiro turno, ao segundo turno, com certa vantagem, o Collor. O Lula tem uma disputa aguerrida, apertada, para ir para o segundo turno com o Brizola, né? Mas o Brizola, enfim, é derrotado pelo Lula e vai ao segundo turno, mas no segundo turno o Brizola apoia e assim, descarrega seus votos no Lula. Então tem aí uma eleição relativamente apertada do Collor, que vence, enfim, sem... enfim, tem uma série de questões aí das eleições. O Collor era uma pessoa, vamos dizer assim, enfim, vem de uma família tradicionalíssima de políticos, né, certo? Quer dizer, nordestinos, políticos de Alagoas, né, o seu... seus parentes, seu avô, ele foi ministro do Getúlio Vargas no início da Revolução de 30, enfim, tem uma tradição longa. Ele era governador de Alagoas antes de se tornar presidente, faz uma gestão, vamos dizer assim, que se pretende modernizante em Alagoas, né, vende com uma gestão de acerto das contas. Na verdade, ele pega a situação de um Estado absolutamente falido, né, e tenta, ali, de alguma maneira, administrar essas contas, e tenta passar uma imagem de responsabilidade, da mesma maneira que tenta passar uma imagem também de que ele teria combatido e caçado os chamados marajás, né? Então era um caçador de marajás. Marajás eram pessoas que, enfim, tanto recebiam muitas benesses públicas, salários ou outras vantagens no governo alagoano. Ele teria limpado um pouco essa área. Então também ele pega na sua mão no fundo ele vai fazer a sua campanha em cima de dois instrumentos muito fortes, vamos dizer assim, e isso sempre dá relativamente certo no Brasil, certo? Quer dizer, né, ele se coloca como um caçador de marajás, como uma pessoa contra a corrupção, que vai limpar um pouco essa corrupção, um velho discurso. O próprio Jânio já tinha feito esse discurso, isso é um discurso clássico na história brasileira, né? Ele vai, inclusive, vai ser caçado, né, por questões de corrupção, mas, enfim, ele levanta essa bandeira, uma bandeira muito forte, e levanta uma outra bandeira importante no Brasil, que é a bandeira da modernização, né, a modernização da economia brasileira, a modernização da sociedade brasileira. E nessa bandeira da modernização tem, vamos dizer assim, dessa parte ele nunca mentiu, vamos dizer assim, né, a ideia de que ele iria implementar de uma maneira relativamente agressiva políticas liberais, reformas liberalizantes, etc., o que ele efetivamente o faz, talvez não com a velocidade nem com o sucesso que ele mesmo desejaria, certo? Né? Mas então ele anuncia e vai usar isso como bandeira na sua campanha, né? Tanto a bandeira da caça aos marajás, o combate, vamos dizer assim, a corrupção, e uma corrupção que estava muito, para ele, entranhada, vamos dizer assim, pelo menos esse era o discurso, num Estado que se agigantou no Brasil e que, dado esse gigantismo, você tinha ali todas as possibilidades de fazer o mal feito ali dentro, né? Então a ideia era justamente, de um lado, reduzir o Estado, ampliar, vamos dizer assim, uma economia mais aberta, aonde, vamos dizer assim,
você, com essa abertura, com essas privatizações, com essa diminuição do tamanho do Estado, com essa desregulação ou desregulamentação, segundo algumas pessoas, você poderia aí talvez modernizar a economia brasileira, né? Então isso ele vai defender um pouco também então essa bandeira das reformas liberais no Brasil. Na verdade, não é só ele, enquanto candidato, que faz isso. Você tem uma série de outros candidatos, inclusive alguns tradicionais, que levantam essa bandeira, né? E no embate que ele tem contra o Lula, vamos dizer assim, né, essa é uma diferença importante. O Lula talvez defendesse um reformismo diferente, vamos dizer assim, né? Então, de certa maneira, tem aí também uma semelhança com o período do Paeg, de certo, onde você tem, né, vários candidatos pedindo para reformas, mas reformas completamente diferentes entre eles. O que é, inclusive, para algumas pessoas até de certa maneira estranho, na medida em que a gente tinha acabado de votar uma nova Constituição, né? Então, se era para fazer reformas, a gente tinha uma Constituição ali que estava novinha em folha, certo? Então, uma parte, inclusive, das próprias medidas que o Collor vai tomar é reformar uma Constituição que não tem nem 2 anos de existência. Mas isso a gente vê um pouco nas próximas aulas. Então, Collor é eleito com uma pessoa, né, que, apesar de uma família tradicional, não era exatamente uma pessoa conhecida, vamos dizer assim, facilmente conhecida no Centro-Sul, pela população, mas tem uma estratégia de marketing político muito bem feita, certo? Quer dizer, muito bem elaborada, e pouco a pouco vai surgindo, vai ganhando, né, uma pessoa nova, vamos dizer assim, fora do eixo, aparentemente, né? A gente sabe que não é exatamente isso o caso, né? Uma pessoa, como eu disse, de uma família tradicional, mas se vende como uma pessoa de fora, o fato dele ser de fora talvez não seja ele talvez não seja exatamente uma pessoa externa à política brasileira, certo? Mas ele vai trilhar um caminho, de certa maneira, externo, vamos dizer assim, aos políticos tradicionais que estavam tentando trilhar o caminho da presidência naquele momento, né? O que eu quero dizer aqui é, por exemplo, que ele se elege com um partido totalmente novo, né? Praticamente sem nenhuma representação no Congresso. Isso vai ser um dos problemas que ele vai ter, né? Ele vai se eleger, vai ser presidente, mas tem uma enorme dificuldade em lidar com o Congresso, coisa que depois a gente vai aprender que é um problema nesses governos, né? Então, tem um partido pequeno, que não lhe dá uma base de sustentação, vai ter que negociar muito com o Congresso, tem muita dificuldade de fazer essa negociação, né? E assim, as reformas todas que ele pretende fazer aqui, muitas passam, vamos dizer assim, pela necessidade do Congresso em fazer, e, né, vai ter um conflito bastante forte nesse sentido. Mas vamos para a questão da estabilização, depois a gente, nas próximas aulas, fala, como eu disse, dessas questões das reformas. Do ponto de vista, talvez, mais do curto prazo, vamos dizer assim, sem entrar nessa questão mais reformista, vamos dizer assim, o que a gente tem, né? A gente viu na última aula que o final do governo Sarney é um final, vamos dizer assim, bastante triste, vou chamar assim. Né? Quer dizer, ele tenta ali 3 planos de estabilização que não dão certo, né? Então os planos heterodoxos ali até então implementados, todos falharam. O último falha redondamente, né? O plano Maílson. A inflação ela chegou a cair ali um pouquinho abaixo de 10% ao mês, mas ela retomou o seu ritmo, né, e com uma força bastante grande, né? A gente pode ver aqui, depois do plano verão, né, o plano verão tira a inflação, ela vem abaixo, vai parar ali por volta de 5%, e depois a reaceleração inflacionária é gigantesca, né? Vou lembrar que nesse gráfico aqui eu estou com dados mensais de inflação, né? Então, dependendo do indicador, você vai ver a inflação um pouquinho antes do plano Collor, ou seja, o plano Collor vai ser feito no primeiro dia, né? O Collor entra, toma posse, e no mesmo momento ele lança o plano, né? Tem um feriado bancário nos primeiros 2 dias, certo? E
lança o plano Collor, né, no momento inicial da sua gestão. Então você vê ali só um pouco antes do plano, ou seja, no final do governo Sarney, como a inflação ela assim, praticamente sai, vamos dizer assim, do controle, vai bater, dependendo do índice, entre 70% e 100% de inflação ao mês, depende do índice de preço que você pegar. Então, um sucesso muito grande dos planos e uma inflação que, né, pelo próprio gráfico que a gente viu, ela se acelerava, ela estava em franco, né, estava indo em direção para a inflação ali. Todo o governo Sarney também, e isso é uma herança do Collor, né, quer dizer, se dá ainda em situações muito precárias nas condições externas, né, a gente ainda está na situação de estar excluída dos fluxos internacionais de recursos, a gente ainda está excluído da poupança internacional, a gente ainda não recebe ela, né, ainda temos que girar um balanço de transações correntes equilibrado, ou seja, eu tenho que pagar os juros da dívida com balança comercial, né, tem que manter esse equilíbrio, né, grosso modo. Né. Mas aqui tem uma coisa que não está aqui no slide, certo? Mas os negociadores da dívida externa brasileira avançam, e avançam bem, certo? Quer dizer, na gestão do Maílson, o Brasil voltou, né, depois da gestão do Bresser, o Brasil voltou às mesas de negociação, voltou ao FMI, está ali negociando, você tem o chamado Plano Blade, né, a chamada securitização da dívida externa, dando o norte de como fazer a renegociação dessa dívida. Né? Agora, era uma dívida grande, cheia de, né, com muitos bancos, então não era uma negociação simples, né, tem muitos elementos a serem feitos, né, mas o que eu estava chamando aqui de lado positivo é que essa negociação estava andando positivamente, a gente estava conseguindo fazer, né, tanto é que ainda vai ser durante a gestão do Collor que o Brasil vai anunciar o fim da negociação e a volta ao capital, ao sistema financeiro internacional, ao mercado de capitais internacionais. Então, a perspectiva na transição entre o Sarney e o Collor o anúncio positivo para os ministros do Collor é que você tem, então, um sinal que vai aparecer verde mais para frente, certo? Quer dizer, na mesa de negociações, tanto os negociadores eles estão anunciando aí algo positivo. Né? Agora, internamente, a gente, né, já tinha visto uma deterioração enorme das contas enfim, já vem desde o gás se deteriorando, o Figueiredo, e o Sarney, como a gente viu no final da aula, a gente conversou um pouco no final da aula passada, uma situação bastante difícil, né? O pessoal da Unicamp chama da fragilidade financeira do Estado brasileiro, as condições de financiamento de uma dívida pública, você pode botar tanto externa, mas também muito interna, certo? Extremamente alta, muito cara, condições muito ruins dessa dívida, certo? Em termos de prazos de maturação, corrigidas monetariamente, com taxas de juros elevadas, com, vamos dizer assim, uma situação fiscalmente difícil, certo? Quer dizer, né, talvez o lado primário, o que a gente na época chamava de déficit operacional, né? Você tinha ali, talvez uma coisa que vocês leiam no texto, né? A gente tem hoje, a gente chama muito déficit nominal e déficit primário. Na época existia um outro conceito, que era o déficit operacional. Né? Qual a diferença entre essas duas coisas? Então, entre o déficit nominal e o déficit primário, vocês sabem, vocês já devem ter visto, né? A diferença entre o nominal e o primário são os juros. Né? Os juros e os juros em termos nominais, certo? Quer dizer, né? O déficit, chamado déficit operacional, né, leva em consideração só os juros reais do gasto. Né? Os juros, a correção monetária da dívida não está incluída no déficit operacional. Né? Então você tem um terceiro conceito que hoje, como a correção monetária é menor, essas coisas, esse conceito desapareceu. E esse conceito foi meio jabuticaba mesmo, só apareceu no Brasil, a gente forçou esse conceito para cima do Fundo Monetário, né?
Então, né, a situação, um pouco para mostrar que o problema no Brasil tem uma questão de déficit fiscal, déficit primário ou operacional, como a gente chamava na época, em função de juros elevados, problemas de primário que a gente conhecia, mas também tinha uma questão, vamos dizer assim, financeira que envolve, né, os juros nominais e a correção monetária das dívidas, que era uma coisa muito complicada. Então, isso de um lado. E, principalmente mais no período final do governo Sarney, essa questão financeira, essa questão fiscal financeira do Estado, esse problema no financiamento da dívida pública, né, ele se miscui, se mistura com a questão da própria política monetária. Né? A gente faz, né, normalmente, muita política monetária através das operações de dívida pública, as operações de mercado aberto, né? Você coloca título, tira título, você enxuga a liquidez, põe liquidez, ou enfim, você enxuga a liquidez, ou quando você, enfim, vende o título ou não renova o título, né? Você amplia a liquidez no mercado. E essas operações estavam cada vez mais complicadas, mais difíceis de serem vistas. Então, para muita gente, a gente tinha perdido completamente a eficácia ou a capacidade do governo em executar a política monetária, né, no máximo, talvez segurar um pouco, tentar manusear os juros, tá certo? Mas o governo muito refém do mercado nessa questão dos juros. E uma situação difícil. É, as pessoas olham isso por dois lados, tá certo? Algumas pessoas chamam de uma elevada liquidez dos haveres não monetários. Então, os haveres não monetários são os títulos públicos, certo? Tem grosso aqui, títulos públicos, tem outros, mas o principal haver não monetário são os títulos públicos. Né? O que a gente vai dizer é que esses títulos públicos eles têm uma condição de liquidez muito elevada. Né? Então, aquela dinâmica que você tem, né? Coloca título para enxugar a liquidez, né? Você enxuga a liquidez com a colocação de títulos, isso é cada vez mais complicado, né? Porque esses títulos, no fundo, eles se tornam moeda com muita facilidade. Né? Então, o mercado é capaz de transformar um título público em moeda quase que de maneira instantânea, e o governo tem muito pouco a dizer sobre isso. Né? Então, eu monetizo com muita facilidade os títulos públicos, né? E essa monetização, é óbvio, ela te pressiona a inflação e ela te limita a capacidade, então, de fazer política monetária. Se o mercado consegue dar liquidez aos títulos imediatamente, aquela operação, então, de open marketing, ou aquela operação de colocação de títulos para controlar a liquidez no mercado, ela é perdida, certo? E é isso que está acontecendo. Né? E por que ela é perdida, certo? Como é que isso acontece? Você tem vários elementos. De um lado, a dívida é curta, né? O prazo dela é muito curto, então todo dia, vamos dizer assim, renova-se uma tranche muito grande da dívida. Né? Você tem uma dívida grande que vence durante um ano, vence em um ano, certo? Quer dizer, se eu imagino ali os meus 200, 250 dias por ano, eu tenho, vamos dizer assim, quase que um duzentésimo da dívida vencendo todo dia, certo? Quer dizer, se eu ponho isso, se eu transformo essa dívida em 6 meses, certo? Né? Essa dívida é mais curta. E é isso que começa a acontecer com vários desses títulos. Eles passam a ter cláusulas, por exemplo, que eu posso os detentores dos títulos podem, em determinados momentos, se livrar dessa dívida. Então, todo dia, vamos dizer assim, uma elevada quantidade de títulos tem que ser, pode se transformar em moeda do dia para a noite, certo? Quer dizer, então, eu posso acordar, o governo olha e fala, poxa, hoje eu tenho não sei quantos bilhões de títulos que eu tenho que renovar. Né? São títulos que estão vencendo, ou são títulos que têm uma cláusula que permite que os detentores dos títulos se livrem dele. Então, esse livrar-se, né, ou esse vencimento, significa monetização do título. Para evitar essa monetização, o governo é obrigado, então, a colocar os títulos, a renovar esses títulos. Né? E não necessariamente o mercado quer isso. Né? As condições que ele exige para fazer essa renovação são, de novo, cada vez piores. Então, eu estou com a faca no pescoço todo dia de manhã, quando o mercado abre, certo? Porque o governo tem que renovar uma parcela grande dos títulos e a não renovação significa um aumento da liquidez da economia
muito grande, certo? E, portanto, uma pressão inflacionária muito grande, né? É isso que o pessoal chama aí de elevada liquidez dos haveres não monetários, ou que outras pessoas chamam, ao inverso, certo, de moeda indexada, né? Porque, na verdade, o que você tinha, né, na prática, se você olhar para o lado de um cliente de banco qualquer, ele tinha todas as suas contas bancárias, né, praticamente tudo que você tinha no banco, ele era aplicado em títulos públicos, né? Então você tinha até a conta corrente que era remunerada e rendia liquidez, rendia, a conta corrente não só te dava liquidez, como ela te rendia juros, né? Então é como se você tivesse, né, de um lado eu falei que você tinha títulos que viram moeda, certo? Quer dizer, o inverso disso é como se você tivesse uma moeda que pagasse juros, né? Então você tem uma moeda que paga juros, enquanto a moeda está lá na tua conta, ela está rendendo, está pagando juros, né? Mas você pode a qualquer momento pegar essa moeda, tirar, sacá-la do banco e ir lá comprar um par de sapato, comprar uma casa, comprar, né? E, portanto, pressionar a demanda e pressionar os preços, né? Então, é isso que o pessoal chama de moeda indexada. Por quê? Porque a tua conta corrente, certo? Todas as tuas aplicações, elas rendiam juros, obviamente, e se transformavam, né? A conta corrente, ela rende juros e se transforma em poder de compra a hora que você quiser, né? É imediato, né? Tradicionalmente, o quê? Aquilo que rende juros, você tem que abrir mão, né? Tem um prazo para isso acontecer, para ela parar de render juros, para ela se transformar em liquidez, para você fazer, né? E então esse limite entre aquilo que é título e aquilo que é moeda praticamente começa a desaparecer, né? Então isso que a gente chama aí de moeda indexada, certo? São essas contas remuneradas, depósitos bancários, onde eles são aplicados em títulos públicos, né? Naquilo que a gente chama de overnight, os títulos rodam toda a noite, todo dia, né? E vão, enfim, então o banco pega o teu dinheiro, aplica em títulos, fica com uma parte do rendimento, tá certo? E uma parte, inclusive, na conta corrente ele te paga, tá certo? Mesmo que você não quisesse. Você tinha contas correntes que eram remuneradas sem nem ter pedido para elas pagarem um juros, né? E, por fim, a situação mais complicada nessa operação de política monetária aí no dia a dia é o que o pessoal chama de zeragem automática ou go around. Certo? Quer dizer, o que é isso? Certo? Quer dizer, quando, de novo, o mercado abre de manhã, certo? O governo olha e fala, poxa, eu tenho que colocar não sei quantos bilhões de títulos públicos no mercado para evitar que isso vire liquidez, isso vire moeda, né? E aí ele anuncia lá a quantidade de títulos. E os bancos olham, né, os agentes financeiros olham os bancos, né, olham e falam, não, beleza, eu vou pegar. Mas esse eu vou pegar é assim, eu vou, né, ao longo do dia, eu vou pegando esses títulos que o governo vai anunciando nos leilões, né, e vou pegando. E vou tentando encaixar, vou vendo com meus clientes quem quer, né? Então eu vou botando ali nas aplicações, nos fundos, vamos dizer assim, né, hoje, nas aplicações e vou vendo quem quer. Aí algumas pessoas não querem, certo? Não, hoje eu vou ficar líquido, eu não quero título, eu vou querer porque eu vou comprar uma casa, eu vou ter que comprar sapato, eu tenho que prestar dinheiro para não sei quem, então eu não quero aplicação, vou pegar, vou sacar esse dinheiro, certo? Fazer alguma coisa. Normalmente, o que é? Quer dizer, isso é o problema do banco, certo? Se no leilão o Banco Central colocou título e você pegou, se no final do dia você ficou, né, com os títulos na mão e não conseguiu colocar, você está com um problema, está com um problema de liquidez ali, você vai ter que ir no interbancário e negociar esse troço, certo? Quer dizer, aqui o que você tem, né, é um que a gente chama de zeragem automática. O governo olha, chega lá para as 2, 3 horas da tarde, né, olha para os bancos e fala, e aí? Não, eu não. O banco chega para você e fala, não, beleza, eu coloquei todos os títulos, está tudo em ordem. Mas aí o outro banco chega e fala, não, eu só coloquei metade. Toma de volta. Então ele devolve os títulos para o governo, né? Então o governo, é como se o governo abrisse de manhã, coloca os títulos, ele consegue, vamos dizer assim, jogar todos os títulos para o mercado, mas ao longo do dia ele vai vendo até onde ele pode e não pode fazer. E chega no final do dia, ele olha e fala, olha, eu só coloquei metade dos títulos, a outra metade não foi. E o governo os bancos devolvem esses títulos e, portanto, o governo é obrigado a colocar moeda na mão dos bancos, né? Porque você troca os títulos pela moeda. Então, qual é a política monetária que você conseguiu fazer aquele dia? Você não sabe, se abre um dia, né, tenta fazer uma operação de open market, de colocação de títulos, de enxugamento de moeda,
mas vai depender, né, se no final do dia você conseguiu colocar ou não, certo? Quer dizer, né, e se os bancos não conseguiram, eles devolvem, né? Então é óbvio que todo dia de manhã os bancos pegam tudo, certo? E tentam colocar nas suas carteiras. E, né, se não der, não deu, certo? Então, a política monetária ela começa a ser perdida nessa história, né? Você começa a ter situações onde o fluxo de política de moeda, você não controla mais o seu fluxo, né? Você não sabe mais, né, quanto naquele dia você vai aumentar e diminuir a oferta de moeda. Você não consegue mais fazer as operações e ver para onde vai, né? Então, essa é uma questão talvez um pouco nova, que tem muito por trás do plano Collor, que não tinha muito nos outros planos. E aí esse é o ponto onde o plano Collor vai tentar entrar, né? Mas vamos ver um pouco o que são. O plano Collor, como eu disse, é um plano grande, né? No primeiro dia de posse, né, no dia da posse do Collor, então ele anuncia o plano Collor, né, o plano Brasil Novo, né? E o plano Collor é um plano realmente relativamente grande, né? Tem então um foco de tentar atacar o processo inflacionário, né? Ele vai dizer que ele tem uma bala na agulha, certo, para matar essa inflação. Mas ele é mais do que um plano só de estabilização. Como eu disse no início, né, o plano Collor ele é um plano que conjuga inflação com reformas, né? Ele é um conjunto de medidas bastante grande, né? Algumas muito controversas, outras clássicas já, né? Congelamentos e não sei mais o que, e outras são medidas de mais longo prazo, de mais fundo, certo? Que alteram um pouco a estratégia de desenvolvimento do país. Então, é um conjunto de medidas, certo, que envolvem questões ortodoxas, questões heterodoxas, um enfrentamento de um problema, né, ligado a déficit público e essas operações da dívida, relativamente complicados, né, com uma mudança, uma série de propostas de mudanças, de reformas, que, de certa maneira, alteram um pouco a história do país, certo? A privatização vem, né, depois de anos de estatizações, certo? A reforma do comércio exterior, que vocês veem aqui no item 4, certo? Quer dizer, é a abertura comercial. Quando a gente vem no modelo de desenvolvimento, que é o modelo de desenvolvimento fechado, né? Então, o Plano Collor ele anuncia um conjunto de reformas que, de certa forma, alteram radicalmente, né, a estratégia de desenvolvimento do país. A gente tem, para alguns, finalmente, para outros, enfim, a entrada em cena, certo, das chamadas reformas liberais do país. E elas estão conjugadas dentro do plano, né? Então, o plano, aí que tem uma coisa importante, né? Isso vai também ser usado no plano real, né? Essas reformas, elas estão conjugadas com a questão da inflação, né? Se a questão da inflação tem uma questão fiscal, tem uma questão monetária, enfim, tem um ambiente de competição que também é importante. Então, essas reformas elas são importantes para ajudar no processo de estabilização, ou seja, a privatização e a abertura são elementos que fazem parte da estratégia geral de estabilização, mesmo, vamos dizer assim, que elas no curto prazo, vamos dizer assim, essa estabilização no curto prazo tem ali outras medidas, mas há uma ideia, certo, de que para a estabilização de fato no Brasil, eu preciso fazer alguns arranjos. Talvez o plano Collor em si não tenha dado certo, mas muitos desses arranjos, a abertura e a privatização, né, vão ser usados depois do plano real, e vão ser importantes dentro do plano real para fazer estabilização de fato. Então o Collor talvez preveja que isso seja importante, mas não consegue, mesmo porque a privatização leva tempo, a abertura leva tempo, para ter os efeitos positivos desses elementos no seu plano em si, né? Então, por isso que talvez ele tenha dificuldades em ter dado certo, ou não deu certo, vamos dizer assim. Mas tem outros elementos também meio complicados. Então, o plano Collor, então, ele tem 5 conjuntos de medidas, né? Uma política de rendas, que a gente vai ver, uma reforma administrativa, uma reforma fiscal, uma reforma de comércio exterior e uma reforma monetária, que é o ponto central aqui, certo? Que é o ponto-chave na aula de hoje, principalmente, certo? Né, que é a ideia toda do plano, então de certa maneira,
enfrentar a questão fiscal, reduzir o tamanho do déficit público, do outro lado, retomar o controle sobre a política monetária, né, e fazer reformas estruturais que dessem um ambiente mais competitivo para a economia brasileira, pela abertura, pelas privatizações, né, e as privatizações também ajudassem no controle do déficit público, etc. E essas reformas todas, então, mudariam a estratégia de desenvolvimento do país para uma estratégia mais liberal. Mas vamos ver o conjunto de medidas em si. Algumas, como eu disse, eu talvez vá passar mais rápido e a gente vê mais nas próximas aulas. Né? A primeira é que a política de rendas. Né? Muita gente esquece que no plano Collor existia um congelamento de preço. Muita gente esquece porque, na verdade, o congelamento de preço, no fundo, deu muito pouco certo. Né? A inflação ela girou nos primeiros meses em torno de 10% ao mês. Né? Então, com o congelamento, você tem uma inflação de 10% no mês, certo? Então, no fundo, o congelamento ou não era um elemento central nesse plano, ou ele não foi, né, não teve fiscalização, não teve apoio, etc. Né? E olha que você tem uma inflação de 11% ao mês, né, 10% no mês seguinte, certo? 9%, com uma queda do PIB gigantesca, certo? O Collor também tem o ano do plano Collor é um ano ruim do ponto de vista do crescimento econômico, bem ruim. Certo? E a gente vai ver por quê. Então, bom, teve congelamento do preço, a gente vai saber, né, que não foi plenamente respeitável. É verdade que a inflação estava em 80% e vem para 11%, 10%. Então, algum efeito tem, certo? Quer dizer, mas congelamento, em tese, zero, certo? Quer dizer, mas não zerou, mas também não ficou em 80%, certo? Então, você reduziu a inflação, né? O congelamento serviu para diminuir o ímpeto, vamos dizer assim, das remarcações de preço, talvez. Esse congelamento teve alguns probleminhas, certo? Quer dizer, o Collor, vamos dizer assim, ele congelou em vários produtos, ele percebeu que houve uma remarcação muito grande de preço nos últimos dias antes da sua posse, né? Então, em alguns produtos que você percebeu uma certa sacanagem por parte dos operadores do mercado, certo? E eles foram congelados a níveis de anteriores ao do dia do plano, naquele dia 16, então foram congelados ao nível do dia 10 por conta dessa remarcação muito grande de preço nos dias anteriores. Né? Agora, por outro lado, uma parte dos preços que foram remarcados nos dias imediatamente anteriores ao plano são próprios preços do governo. Né? Então, os preços públicos, então, são congelados ao nível do dia 16, né? E os públicos, eles anunciam que vão ficar congelados assim por pelo menos 4 meses. Né? E os outros preços, então, também estão congelados. Você não tem um prazo, você imagina que seja alguma coisa parecida. Em relação aos salários, né? O salário no plano Collor é uma coisa complicada, certo? Quer dizer, de um lado, o salário mínimo, tá certo? Ele prevê, vamos dizer assim, um reajuste a cada 3 meses. Né? O salário mínimo então, congelado, mas se prevê um reajuste a cada 3 meses, de modo a recompor o poder de compra. Você imagina ali uma cesta básica, você vai criar um novo índice de preço específico para o salário mínimo, que vai aumentar, enfim, a ideia de que a indexação não é mais mensal, mas ela é trimestral, então a cada trimestre você vai reajustar o salário mínimo. Então tem uma indexação mínima em relação ao salário mínimo, né, para dar uma garantia, e tem até um aumento real de salário aqui da ordem de 5% previsto. Em relação aos outros salários, certo? Quer dizer, os salários públicos, esses efetivamente foram congelados, né? E se anuncia um congelamento dos salários pelos próximos 6 meses. O resto dos salários, o que você anuncia, fala, olha, pode negociar livremente. Né? Você dá uma livre negociação, né? E você, do ponto de vista dos reajustes, certo? Você anuncia uma nova forma de reajuste dos salários. Né? Então, os salários do mês de março, que foram pagos no mês de abril, eles sofreram o último reajuste de preços, né, a última indexação de preços. Então, em abril, você vai receber o seu salário com a inflação de março, e a partir dali, certo, você vai
ter reajustes, tá certo? Quer dizer, com base em uma prefixação, com base numa inflação esperada. Né? Então, o governo, quer dizer, para o salário que você vai receber em maio, vamos dizer assim, ele vai anunciar a inflação esperada para abril, né? E vai prefixar, vamos dizer assim, esse aumento de salários com base nessa ideia. O problema é que a primeira prefixação é zero. Né? Você diz que, né, já que você congelou, etc., falou, olha, a inflação esperada vai ser zero, então você prefixa a inflação em zero. Então, na prática, você não diz isso, mas você congelou os salários também, certo? Quer dizer, que você prefixou em zero, você deu março, né? O plano está no meio do mês, certo? Então você deu a inflação de março, né? Mais a inflação de abril, né? Você não vai dar, você já prefixou com base numa inflação esperada, e a inflação esperada foi zero. Na prática, a gente já sabe que a inflação vai ser 10, 11% em abril, mas os salários vão receber 0% de aumento naquele mês. Né? E isso vai dar uma confusão danada, os trabalhadores vão ficar bravos, certo? Quer dizer, e né, o governo falou, mas vocês são bravos, não precisam ficar bravos, vocês estão bravos comigo, vai negociar com o trabalho para o patrão, se ele quiser dar aumento mais do que isso, fica à vontade, não tem problema. Né? Então fica ali uma situação complicada, certo? Quer dizer, o governo queria, de certa forma, um apoio dos trabalhadores, dos sindicatos, por isso ele deu essa inflação de março, certo? Deu um aumento do salário mínimo, né? Mas na prática ele precisava, obviamente, que a inflação que ele prefixasse fosse menor do que a inflação de fato, para poder trazer um pouco a inflação para baixo, certo? Quer dizer, e isso, né, fez um conflito com os sindicatos. Né? Então deu confusão, muita confusão essa história. Né? Esse esquema de prefixação não deu muito certo, não funcionou, e ficou um tempo aí sem saber muito o que acontecia. E 3, 4 meses depois, você volta, vamos dizer assim, a uma tentativa de renegociação com trabalhadores e acaba com a ideia de congelamento. Mas aí o plano também já tinha começado a fazer água nesse momento, né? E aí você vai recuperar o poder de compra médio, tentar ter uma certa reindexação dos salários mais para frente. Então aqui as coisas não deram muito certo, nem em termos de congelamento, nem de congelamento de salários, as coisas ficaram muito confusas, né? E na verdade num ambiente econômico onde a coisa estava tudo parado, ninguém mais sabia o que ia fazer por outros motivos que a gente vê para frente. Aí o segundo pilar do plano, certo? Quer dizer, então o primeiro é o pilar heterodoxo clássico de um congelamento de preços, certo? Que funciona bem mal. Né? O segundo pilar, vamos dizer assim, a segunda parte do plano, é a reforma, a reforma da administração pública. Nessa reforma da administração pública, duas coisas. A primeira, que vai ser anunciada, é o Plano Nacional de Desestatização. Então, aqui é o PND, né? Não confundir com os PNDs que a gente já viu nas outras aulas. Então, o PND vai ser anunciado, é o Plano Nacional de Desestatização. Então, você vai aprovar depois no Congresso, vai começar lentamente um processo oficial de privatização. Né? Eu não vou entrar muito aqui em consideração, a gente vai ter uma aula só sobre privatização, então deixa isso mais para frente. Né? Mas aqui ele tinha anunciado que ia fazer isso e coloca no plano, no processo de privatização. Para essa privatização, uma parte da privatização, para andar, não tudo, mas para andar, vai precisar de aprovar algumas coisas no Congresso, então vai ter uma certa dificuldade. Outra dificuldade que ele vai ter é preparar as empresas para a privatização, não é tão simples assim. E tem uma série de discussões sobre que tipo de moeda eu posso usar título, posso usar reais, reais não existia, mas enfim, o que eu vou fazer. Né? Na prática, a gente vai ver que a privatização durante o governo Collor, ela é anunciada, ela põe o plano para funcionar, mas privatiza não muito. Né? Você imaginar que a privatização brasileira toda deve dar alguma coisa por volta de 100 bilhões de dólares, o Collor em si deve ter privatizado alguma coisa em torno de 10 bilhões. A Uzi Minas é o grande leilão dele. Né? Mas, ou seja, não é grande, mas ele põe o assunto em pauta e põe as coisas para andar. Certo? Quer dizer, mas isso demora, isso não tem um efeito de curto prazo na coisa. O que ele tenta fazer de curto prazo é uma reforma administrativa.
né? Uma reforma administrativa, principalmente diminuindo o tamanho do governo, ele vai diminuindo o número de ministérios, né? A gente tinha falado que o Sarney tinha um volume de ministros gigantesco, né? Aqui ele faz um enxugamento daqueles brutais, tá certo? Quer dizer, ele reduz o número de ministérios, tem um ministro do Collor responsável para ir pela reforma administrativa, que é o João Santana, ele causa um escândalo em Brasília, certo? Fecha um monte de órgãos públicos, etc. Diz que vai dispensar um monte de funcionários. Na prática, depois você vai vendo que não é bem assim, certo? Não é tão simples de você dispensar as pessoas, né? Alguma coisa você conseguiu de fato, né? Porque você tem vários funcionários que não são de carreiras, que não são concursados, etc., que você consegue efetivamente demitir, você tem vários, enfim, vários penduricários ali, né? Mas, então, aqui o que acontece, vamos dizer assim, você tem um anúncio gigantesco de um grande enxugamento da estrutura administrativa do governo federal. Na prática, você, depois de um tempo, volta atrás, vários órgãos são retomados, várias demissões não são conseguidas, etc. Então, não vou dizer que não tem efeito nenhum, vamos dizer assim, mas tem muito mais anúncio do que fato, certo? Quer dizer, né, você talvez tenha conseguido, das suas pretensões, né, de mandar funcionários públicos, você tenha imaginado mandar aí entre 400 e 500 mil funcionários públicos, você talvez deve ter mandado embora aí alguma coisa em torno de 75 mil, que também não é tão pouco assim, certo? Quer dizer, né, mas, enfim, é muito menos, né, do que você imaginava. Então, essa reforma administrativa causou uma confusão danada. Na prática, tem alguma diminuição, sim, algumas instituições são fechadas, o antigo IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, o IAA, o Instituto de Açúcar. Então, algumas questões setoriais, né, vários procedimentos burocráticos são diminuídos, etc. Né? Então, a gente não pode dizer que não tenha um efeito, mas é muito menos do que a pretensão. Né? Muitas coisas voltaram. Eu cheguei a trabalhar, por exemplo, na ESAF, que foi fechada pelo Collor, mas depois ela reabriu, a ENAP também, que é uma outra escola de governo. Né? Então, você pegou algumas coisas, fechou, depois reabriu, teve que reabrir. Né? Então, aqui tem mais anúncio do que fato nessa reforma administrativa. Agora, tem um fato que demora para acontecer, que é a privatização. Né? Isso, sim, vai para frente, mas com mais lentidão do que ele imaginava. E você tem uma reforma fiscal. Aqui, essa reforma fiscal, ela existe. Ela, de fato, ela tem um efeito. Mas ela tem um problema. Ela tem um efeito de longo prazo que não é muito grande. Mas ela tem um efeito de curto prazo enorme. Eu me explico, certo? Quer dizer, uma parte dessa reforma fiscal, vamos dizer assim, é a introdução de um imposto temporário sobre capital, que é uma paulada. Quer dizer, é um imposto relativamente grande sobre todos os depósitos que as pessoas tinham nos bancos, acima de 9, 10 mil dólares, dependendo da taxa de câmbio que você usar ali. Né? Então, você tem uma conta com mais de 10 mil dólares, você tem uma aplicação financeira com mais de 10 mil dólares. Se a titularidade dessa conta não é muito clara, né? Uma conta ali meio esquisita tal, né, você chega a ter um imposto sobre essa conta da ordem de 25%. Se a conta é muito clara, quem é o dono da conta, quem é o dono do fundo, quem é o dono daquele negócio ali, né? Essa alíquota ela poderia talvez atingir alguma coisa mais baixa, entre 8%, etc. Né? Mas no resgate dessas aplicações, no que você for resgatar essas aplicações, você teria que pagar entre 8% e 25% de imposto. Mas é uma vez só na vida. Né? Por isso que eu disse, é um imposto temporário. Né? Então você imagina aqui que esse é um imposto que arrecadou bem. Né? Você pega as, as, as aplicações, certo? Quer dizer, né? As aplicações acima de 10 mil dólares, né? Se o cara for sacar as aplicações, vai sacar, mas vai perder 25% do seu dinheiro. Né? Então é uma paulada forte. Né? Óbvio que nem todos incidiu 25%. Né?
variações, certo? Mas, agora, isso não vai se repetir nos anos seguintes, né? É só uma vez, né? Mas é uma arrecadação boa, né? O que mais que o governo faz em termos? Aí sim, outras coisas são aí mais que tem um efeito para sempre, né? Um efeito de longo prazo. São duas coisas importantes aqui, né? Uma é uma certa revisão em alguns impostos, né? Alguns aumentos de alíquotas, alguns aumentos de base de arrecadação, principalmente o imposto de renda sobre a atividade agrícola, né? Então você tem aí algumas reformas pequenas, coisas, né, de mudança de alíquota, etc., que dá um certo aumento de receita, né? E tem mais uma coisa importante, certo, que é a indexação da receita, né? Então, não sei se vocês lembram, quando eu estava falando do efeito Oliveira Tanzi lá atrás, nas aulas anteriores, aqui o que você fez foi indexar a receita. Então, o cara, quando vai pagar o IPI, né, tem o fato gerador lá, ele produziu um negócio qualquer, vendeu aquele troço, né, então gera uma guia de recolhimento de IPI, né, e antigamente essa guia ela estava expressa em cruzeiros, né, ou na época aqui cruzeiros reais, certo? Aqui cruzeiros. Então, qual é a mudança aqui? Agora, quando você preenche o DARF, certo? Você não preenche mais o DARF com cruzeiros, certo? Com a moeda corrente. Você preenche com o equivalente em cruzeiros de um indexador, que varia diariamente, né? Então, você diz, olha, naquele momento você tinha lá você tinha que pagar 4 cruzeiros de impostos, certo? 40 cruzeiros de impostos, né? Mas aí você transformou isso num indexador, né, que era a BTNF, né? E quando você fosse efetivamente pagar isso, né, quando você fosse pagar essa sua DARF, né, entre o fato gerador e o depósito podia levar um certo tempo, né? Quando você for pagar, você não vai pagar os 40 cruzeiros, você vai pagar o equivalente de BTNF, né, daqueles 40 cruzeiros 2 meses depois. Então você indexou a receita entre o fato gerador e o depósito do dinheiro, né? E aqui o grande momento de mudança do efeito Oliveira Tanzi para o efeito baixo, né? E a última coisa que é importante é o fim do anonimato fiscal, né? Quer dizer, essa é uma coisa que logo de cara a Receita Federal foi atrás, não só em relação a esses impostos sobre fundos que não tinham a titularidade clara, tá certo? Quer dizer, né, mas as operações financeiras que não têm titularidade você tenta eliminar, né? Então, antigamente você dava cheques, né? Antigamente tinha muito cheque, você usava cheques, certo? Enormes, e não dizia para quem que era, certo? Quer dizer, né, os cheques ao portador, né? Isso acaba. Você quer emitir um cheque, tudo bem, você pode emitir o cheque, mas se esse cheque for de mais de $100, você tem que dizer para quem que é o cheque, né? Então, diminui muito esse anonimato fiscal e essas brechas aí de você do dinheiro fugir, etc. Então, esse uma coisa que a Receita está atrás, ela depois, quando vai criar a CPMF, lá na frente, isso já no governo Itamar, né, é uma coisa que a Receita sempre teve atrás, né? Ele fica muito nervoso nessa Receita com essas transações no mercado do sistema bancário, você não sabe de quem para quem o dinheiro, você não consegue percorrer, vamos dizer assim, esse dinheiro, então isso é objeto de muita fuga, né, de muita saída, de evasão fiscal, né, quer dizer, que a Receita vai atrás. Então, ele está tentando fechar as brechas, né? Então, aqui eu tenho um aumento de arrecadação, né, até porque eu demonstro mais ao fisco a minha receita, minha grana, né? Eu tenho uma indexação da receita, né? E eu tenho um aumento da arrecadação relativamente importante, mas que não vai se repetir para sempre, certo? Então aqui eu tenho um efeito fiscal importante, né? Eu tenho alguma diminuição das despesas por conta do congelamento de salários, por conta da reforma administrativa e por conta a gente vai ver uma redução de juros. E aqui eu tenho um efeito importante das contas públicas no plano Collor, que é uma virada no déficit público.
né? A conta que o pessoal faz é a saída de um déficit primário de 8 para um superávit de 2, né, primário. Né? Muito por conta do inicialmente de arrecadação, né? Se eu estou falando do primário aqui, não estou incluindo a queda das taxas dos juros, mas com um problema. Né? O mercado sabe olhar e olha e falar, mas isso será que se repete o ano seguinte, os anos seguintes? Né? Você tem o efeito dessa introdução desse imposto temporário, que ele perdura em 91, porque o resgate das aplicações não precisa ser imediato. Né? Mas com certeza não vai para o resto da vida, certo? Quer dizer, então, você olha com certo cuidado essa melhoria das contas, mas de fato as contas melhoraram, se você olhar o ano de 91, no governo Collor, até o governo Itamar, as contas melhoram, as contas públicas estão melhores. Né? Em parte em função dessa reforma fiscal. Né? Terceira parte, a reforma do comércio exterior. Né? Então, primeira coisa importante dizer é a reforma do comércio exterior, certo? Não dos fluxos de capitais. Nos fluxos de capitais, o governo Collor não mexe no plano Collor. O Collor vai mexer nisso, mas mais para frente. No plano Collor, o que você tem é uma mudança na sistemática de comércio, que é basicamente a abertura comercial. O governo faz uma abertura comercial, ele anuncia no plano Collor uma abertura comercial, que tem basicamente duas coisas, certo? Uma, eliminar um monte de controles quantitativos que se colocava, né? Não pode importar tal coisa, não pode importar tal coisa, só pode importar 100 daquela outra, não sei o quê, e reduzir tarifa, né? Então ele anuncia que isso vai acontecer, depois ele manda isso, detalha isso um pouquinho mais para frente, com toda a queda das tarifas ano a ano, tudo aí bonitinho, a gente vê também isso numa próxima aula. Essa redução das tarifas é uma coisa importante. Né? Sobre a conta de capital, não há mudanças. Né? O grosso aqui, então, é a reforma comercial. Do ponto de vista do câmbio, certo? Quer dizer, o que tem é uma mudança na taxa de câmbio. Então, a gente tem uma mudança de um regime de câmbio que era de mini desvalorizações diárias, praticamente todo o câmbio era fixo e mudava todo dia, certo? De acordo, grosso modo, com a inflação. Né? Agora não, o câmbio vai flutuar, né? No fundo, ele vai manter uma certa flutuação, certo? Quer dizer, no começo acompanha um pouco o que eram antigas mini desvalorizações, o governo entra para tentar manter isso mais ou menos funcionando, mas ele pode oscilar para um lado ou para o outro. Com o tempo, a gente vai ver que o plano, durante os primeiros meses do plano, há uma sobrevalorização do câmbio e depois uma desvalorização do câmbio. Né? Então, o câmbio tem uma mudança importante aqui, que o câmbio passa a flutuar, eu não tenho exatamente uma âncora cambial aqui no plano. Né? E essa política comercial também não é uma coisa de curto prazo. Como eu disse, ele vai detalhar a política em julho e essa queda das tarifas ela vai ser feita ao longo do governo Collor, né? Mas são ao longo do governo Collor e Itamar, né? São ao longo dos 4 anos do governo, não é uma coisa também totalmente de curto prazo. Então é como a privatização, anuncia a abertura da privatização e vai andando, certo? Quer dizer, eu não vou detalhar aqui, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas o efeito de curto prazo disso é muito relativo, talvez é mais expectativas, etc. Ainda não tem um grande efeito sobre a balança, essas coisas. E o grosso aqui é a coisa importante, né? A coisa mais importante do plano é a reforma monetária. Primeiro, então, é a volta do Cruzeiro, né? Tinha tido, né, o cruzado, né, no plano cruzado, depois no plano Maílson, no plano verão, cruzado novo, e agora volta o nosso amigo Cruzeiro, certo? Quer dizer, né, então temos novas moedas aqui com o Cruzeiro, né, temos aqui a Cecília Meirelles, enfim, certo? Quer dizer, o Rondon, certo? Quer dizer, o Rushdie, todos os nossos heróis aí nas moedas, cada vez mais difícil de achar quem queira ficar nas moedas. Né? E aí, né, o que você tem aqui? Né? O feriado, você vai ter um feriado bancário, né, vai ficar uns 2, 3 dias, né, parado, uma movimentação enorme das pessoas um dia antes, 2 dias antes. Né, há um feriado que começa antes da posse, certo? Quer dizer, para evitar esse processo de especulação, né? Mas muita gente, né, tirando dinheiro, pondo dinheiro, fazendo, aumentando o preço, etc.
E aí, na reforma monetária, além da mudança da moeda, certo? Você tem a famosa MP 168, que é um bloqueio de depósito. O que é esse bloqueio de depósito? Né? É o seguinte: todos os depósitos, né, que você tem no banco, seja o depósito à vista, seja de poupança, seja de depósito a prazo, seja outras aplicações, né? Você tem de aplicação no banco, certo? Né? Ou você tem conta corrente, né? Você vai ficar com uma parte disso, mas uma parte vai ser retido, vai ser bloqueado. Né? Então, se você tem um depósito à vista, né? Você tem lá uma grana lá, você vai continuar com 50 cruzeiros novos. Né? O resto vai ser bloqueado. Quanto que é 50 cruzeiros novos? É alguma coisa por volta de $1.200. Né? Então você percebe que esse bloqueio, por exemplo, não me afetou, porque eu jamais tive mais do que $1.200 na conta corrente, né? Não sou professor, é assim. Né? Então o que a gente tem aqui? Se você tivesse, sei lá, vamos dizer assim, $1.500 na conta, em cruzeiros, é óbvio, né? A conta não está em dólar, você tem o equivalente de. Você passaria a ficar na tua conta só com 1.200. E os outros $300? Né? Isso vai virar o que a gente chama de valores à ordem do Banco Central. Né? Isso vale para a tua conta corrente. Né? Mas isso vale para tuas aplicações também, para tua poupança, tua caderneta de poupança, teus depósitos a prazo, aquilo que seria hoje teus fundos de investimento, tuas debêntures, né? Tuas aplicações de renda fixa, de renda a prazo, etc. etc. Então, todas as suas aplicações é a mesma coisa, certo? Quer dizer, você fica ali ou, certo, com 20%, ou equivalente a $1.200 ou $700, mercado paralelo. Mas, então, na verdade, certo, você bloqueou, certo, em termos de dinheiro, né, se você pensar no depósito à vista, talvez pouca gente tinha depósito à vista, certo? Quer dizer, ou conta corrente. Né? Pouca gente tem dinheiro na conta corrente, apesar de como a conta corrente tinha remuneração nessa época, pagava juros a conta corrente, muita gente tinha dinheiro na conta corrente. Mas você pega todas as aplicações financeiras e imagina que você vai ficar com alguma coisa em torno de, né, aquilo que for melhor, $1.200 ou 20% da aplicação. Você está dizendo que 80% das aplicações você recolheu, você tirou das pessoas. Aí você vai me dizer, mas e esse dinheiro? Esse dinheiro de quem é? Né? Esse dinheiro é teu, né? Ninguém roubou o teu dinheiro. Acontece que você não pode mais usar. Né? Então roubou. Né? Eu falei, não roubou. Você pode usar quando? Daqui a 18 meses você pode sacar esses dinheiros em 12 parcelas. Né? Então, vamos supor uma pessoa que tinha ali por volta de, sei lá, total de aplicações, $100 mil. Né? Então, o que aconteceu com ele? Né? Ele deixou no banco para ele, né, alguma coisa em torno, certo, de $20 mil, né? E os outros $80 mil são dele, dessa pessoa, mas viraram valores à ordem do Banco Central, estão lá no Banco Central presos, lá no Banco Central, e daqui a 18 meses você pode retomar esses teus $20 mil, esses teus $80 mil, né? Em 12 prestações, né? Você pode retomar. Durante esses 18 meses, o equivalente a $20 mil em cruzeiros, né? Agora novos cruzeiros, vão render correção monetária, né? Mais 6% de juros reais. Né? Então é isso que você fez. Esse é o bloqueio de liquidez. O que significa isso? Qual que é a história? Né? Se vocês quiserem, vocês joga na internet, eu botei acho que alguns vídeos lá. As pessoas olham e falam, mas como que você faz um negócio desse? Você vai lá na minha conta, você só não mexeu no meu bolso porque não dava. Você vai lá na minha conta e você tira, vamos dizer assim, 80% da minha conta. Você tira 80% do meu direito de pegar esse dinheiro e sair gastando no dia seguinte. Aí o governo falou, não, é isso mesmo. Porque antes você pegava esse dinheiro que estava lá no banco, e você podia, da noite para o dia, transformar isso em compra.
um poder de compra. E isso pressionava a inflação. Né? Você podia pegar essas aplicações todas que a gente está falando aqui, né, e transformar isso tudo em moeda e compra. Agora você não pode. Agora você vai ter que esperar 18 meses. Lembra daquela separação entre moeda e título? Então agora o que o governo fez? Ele acabou com todas aquelas aplicações que tinham, né, e transformou numa aplicação só. Todo mundo foi obrigado a aplicar lá no governo, né, foi obrigado, nem perguntaram para eles, tiramos dinheiro das pessoas e aplicamos num fundo, vamos dizer assim, que rende 6% ao ano, mais correção monetária. E não pode virar dinheiro. Né? Então, se vocês lembram daquela confusão toda aqui que você tinha, né, o que você fez aqui? Que você deu um calotaço na dívida pública, certo? Quer dizer, né? E, ao mesmo tempo, acabou com a liquidez da economia. Ou a liquidez, você enxugou 80% da liquidez da economia. Né? Se tudo aquilo lá virava moeda do dia para a noite, agora não. Agora só 20%, aquilo que você deixou na conta. Aquilo pode virar moeda na hora. Então, se você, a moeda que era, né, você poderia virar todos aqueles ativos monetários e não monetários podiam virar moeda, agora só 20%. Então eu dei um choque de liquidez, né, de enxugamento de liquidez da ordem de 80%. Eu me enxuguei 80% da liquidez. É uma loucura isso. No dia seguinte, quando as pessoas abriram, elas iam no banco, elas tinham lá, né, um pouco de dinheiro. Nas aplicações dela, tinha 20% das aplicações que elas tinham. Né? E aí tinha que pagar as coisas. Né? Tudo bem, né? Algumas pessoas não tinham que pagar nada no dia seguinte, né? Só tinha que ir lá tomar um cafezinho. Com 20% que ela tinha, dava para pegar, comprar o pão da padaria, certo? Comer lá o pão e o café, né? O pingado e o pãozinho com leite, o pãozinho com manteiga. Beleza, certo? E o dono da padaria? Que tinha que pagar o queijeiro, que tinha que pagar o verdureiro, né? E o dono da empresa, que tinha que pagar o salário das pessoas naquele dia. Certo? Cadê o dinheiro? Né? E o cara do boteco, que tinha que pagar um entregador de cerveja. Quer dizer, e o dono da loja, que tinha que pagar os clientes, que tinha que pagar os salários. Cadê o dinheiro? Tem dinheiro, não tem dinheiro para pagar nada. Não, 20% dá, você vai até tomar o teu café e comer a tua média com pão de queijo. Mas fora esses pagamentos pequenininhos, como é que você faz? Ah, mas eu ia no dia seguinte comprar uma televisão. Se o cara te fizer a prazo, beleza, certo? Quer dizer, mas você só tem 20% do dinheiro para pagar. Né? Então, você tem um choque de liquidez, mas é gigantesco nessa história. Né? Aqui é a foto, uma das fotos mais famosas do Banco Central, no Plano Collor. Acho que essa senhora é uma senhora de Brasília, que é dona de uma loja numa cidade satélite, que eu não me lembro mais, de Brasília, eu acho, uma loja de roupa de criança, né, roupa de bebê, essas coisas, se eu não me engano. E ela olhava, ela falou, mas cadê? Vou abrir a loja, eu preciso pagar as coisas aqui na loja, certo? Quer dizer, né? Não, mas as pessoas vão ir lá comprar. Eu falei, quem vai comprar? Ninguém vai ter dinheiro para comprar as coisas. E eu preciso de dinheiro para pagar, eu preciso pagar a minha funcionária, eu preciso pagar a pessoa, o meu fornecedor. E eu não tenho como pagar. Você tomou todo o meu dinheiro. Como é que eu vou pagar a minha funcionária? Minha funcionária, aí, né, começa o drama, certo? Os jornalistas em cima e tal. Ela vai ao Banco Central pedir, pelo amor de Deus, para dar o dinheiro dela, para ela poder pagar a conta dela. Certo? Quer dizer, e aí começa o drama, que a funcionária dela está grávida, que tem que receber, porque tem que não sei o quê. Né? Drama gigantesco. Certo? Agora, né, vocês são todos jovens, tal, mas perguntem aí para os familiares de vocês, certo? Quer dizer, muita gente sofreu, certo? Quer dizer, então, talvez uma pessoa física aí até se vira, certo? Com 20% do dinheiro naquele dia inicial, depois vai ver como é que vai fazer, certo? Mas e as empresas, certo? Né? E os pagamentos que tem que fazer, certo? Então foi um desastre, vamos dizer assim. Num dia para a noite tudo pagou, né? Travou tudo. Né? Do ponto de vista fiscal, então, primeiro, do ponto de vista de liquidez, é um enxugamento de liquidez imediato, gigantesco, que travou a economia.
Né? A própria ministra falou, mas como é que vai voltar isso? Não, pouco a pouco, o cara que compra, toma lá a sua média com café, ele vai começar a botar dinheiro na padaria. Né? O cara da padaria vai juntar esse dinheiro e vai começar a pagar. Falei, mas nem todo mundo tem uma padaria, que onde o pagamento é coisa de R$ 2, porque é um café e uma média, certo? E o cara da loja de automóvel, como é que ele vai arranjar dinheiro, certo? Vai ter que esperar o cara da padaria fazer caixa para ir comprar um carro daqui a 2 anos, certo? Quer dizer, então como é que funcionam essas coisas? Né? Não, porque aí vai começar né, dá para você ir num restaurante de noite, você dá para comprar até uma bolsa, né, mas travou tudo, certo? Quer dizer, pagou a economia. Tanto é que o PIB é menos 4, certo? Quer dizer, menos, sei lá, anualizado, acho que dá menos 9 no primeiro semestre de 91. De 90, desculpa. Então, esse é o primeiro lado, um travamento da liquidez. Agora, olha essas coisas para o lado das contas públicas, das contas do governo. O que o governo fez? Todas as aplicações financeiras, todas elas estavam em títulos públicos. Né? Então, praticamente todo mundo aplicando em títulos públicos. Né? O que ele fez, no fundo, foi pegar todas essas aplicações e transformar numa aplicação só, que é essa que rende correção monetária, na verdade, BTN, bônus do Tesouro Nacional, que é a correção monetária, mais 6% de juros. Né? E só vai pagar em 12 meses. Então, os títulos públicos que eram curtos, com taxas de juros caríssimas, né? Agora viraram, né, no fundo, você tem um título, um grande título, que você só vai resgatar depois de 18 meses, né? E vai pagar 6%. Então aqui você calotou o título público. Né? O título público que vencia em 6 meses, agora vence em 18. Certo? Quer dizer, não é nem mais o mesmo título. Certo? Que pagava sei lá quanto de juros, agora vai pagar no máximo 6% de juros. Né? Então, quando eu disse que o governo economizou nos juros que ele pagava, por quê? Porque os títulos anteriores pagavam mais do que isso. Né? Algumas pessoas na prática também olharam para isso aqui, olharam e falaram, mas a gente nunca mais vai receber esse dinheiro, o governo tomou esse dinheiro nosso. Né? Tinha expectativa de pessoas que transformaram a sua riqueza em 20% da noite para o dia. O governo falou, não, a riqueza está mantida daqui a 18 meses, mas não tinha liquidez dela. Né? Agora, do ponto de vista do governo, certo? É como se você tivesse pego todo aqueles monte de título que existia, né? Transformado num título só, que é esses valores à ordem, que eu vou pagar 6% ao ano, né? Com um prazo de resgate de 18 meses. Então, eu alonguei a minha dívida, diminuí o custo dela numa porrada só. Né? Eu duvido que hoje você faria a mesma coisa. Isso dá rolo jurídico na hora, certo? Mas na época eu não sei como isso tudo passou e ninguém falou nada. Não, tem rolo jurídico até hoje, mas, né, enfim. Então esse é o plano, quer dizer, aqui nessa história você, em tese, né, arrebenta a dívida pública, certo? Reconstrói ela completamente, uma dívida mais barata, mais longa, tudo direitinho, né? E dá um enorme choque de liquidez. Né? E esse enorme choque de liquidez, você imagina, vai ajudar o congelamento a puxar a inflação para baixo. Né? E eu, por outro lado, estou acertando as contas públicas. Né? Essa é a ideia. Só mais duas coisas aqui em relação ao bloqueio de liquidez. Tem algumas torneirinhas que as pessoas chamam, algumas formas de usar esse dinheiro que está preso lá. Como é que você pode usar esse dinheiro? Para pagar imposto. Né? Então, você pode usar esse dinheiro para pagar impostos para o governo. E você pode usar isso para pagar dívidas contraídas com outras pessoas antes do dia da MP, se eu não me engano, dia 16 de março. Então, eu tinha uma dívida com meu amigo aqui, que eu contraí o ano passado, eu ia pagar. Ah, tá bom, então você pode pagar. Então, mas como é que eu pago? Eu transformo o meu valor à ordem para ele. Então, eu transfiro o meu valor para ele. Mas continua preso lá, ele não pode tirar. Certo? Ele pode até pagar impostos com ele. Né? E eu também posso pagar impostos com ele. Então, tem algumas coisas.
tem uma cláusula no coisa que é complicado, né, que diz que o Ministério poderia liberar em condições relevantes esse dinheiro quando fosse necessário. Isso dá um rolo. Né? O que é condição relevante? Né? Ser amigo do ministro, ser filho do presidente, o que é condição relevante? Certo? Quer dizer, nossa, isso dá uma confusão danada. Mas, enfim. Então, o que acontece com a economia? Né? Acontece o que aconteceu com essas senhoras. Sabe? No dia seguinte, ninguém tem dinheiro, né? Tem pouco dinheiro, né? Você vai até a padaria, toma um café e começa a pensar na vida, certo? Quer dizer, né? Como é que você vai fazer para pagar as coisas, né? Para tocar a tua economia, e a economia basicamente paga. E está o PIB, né? No plano Collor, menos 4 durante o governo. Então você tem um choque de liquidez de tal ordem, certo? Uma redução aí da liquidez da economia, redução do M4 em 80% de uma hora para outra. Né? E uma desestruturação completa do sistema produtivo, tanto é que o PIB vai abaixo. Né? A inflação vem também. A inflação vem de 90% para 9%, para 10%, né? Mas ela vai voltar. E aí, o que vai acontecer? Como é que rolou a história? Né? Então o governo achava que essa liquidez ia voltar pouco a pouco, etc. Tal, né, aos poucos. Aí tinha essas torneirinhas que você poderia usar aqui um pouquinho, tal, e que, né, a inflação vinha caindo e você iria, aos poucos, essa liquidez ia se estabilizando. Né? O problema todo é que isso não aconteceu. Né? Por que não aconteceu? Né? O que não aconteceu? Primeiro, né, o governo, eu não sei se esperava, se não esperava, mas ele se assusta com o tamanho da recessão, com a travada que dá na economia. Né? Então a economia trava de tal ordem que a coisa começa a ficar complicada. Né? E aí o governo começa a abrir essas torneirinhas. O que são essas torneirinhas? Essa possibilidade de você sacar o dinheiro. Né? Então usa aquele negócio lá de que em certas situações, então você tem algumas empresas que conseguem, não sei, tal, tem algumas pessoas que conseguem livrar, mas aí eu não vou entrar nessa discussão, porque tem uma discussão aí jurídica, não jurídica, policial, certo, nessa história. Mas tem algumas possibilidades que você tem ali no sistema de conseguir. Mas a grande possibilidade foi o seguinte: a grande volta da liquidez. Né? Então, você tem duas críticas ao plano Collor. Não, você tem um monte de crítica ao plano. Certo? Quer dizer, mas duas críticas que vão dizer por que ele não vai dar certo. Né? E as duas partem do pressuposto de que esse choque de liquidez foi curto. Né? Ele não segurou por muito tempo. Né? Então, a primeira grande crítica é de que a liquidez voltou, ela cai e volta rapidamente. Você vai lá, dá uma paulada no estoque de liquidez, mas ela vai voltar com muita força. Né? Por conta dessas torneirinhas, dessas reaberturas, e provavelmente por conta de um enorme arrependimento do governo e um grande medo. E esse medo, quando que ele aparece? Ele vai aparecer 20 dias, pouco tempo depois. Né? No começo você segura, tá, vai tentar administrar, mas quando você começa a ver que aonde começa a bater é no banco, né? Ou seja, quando o banco começa a ter problema, quando a liquidez não, a inadimplência começa a bater no banco, né? Ele fala, não, mas empresta para o banco, vai lá, empresta para as pessoas, certo? E o banco segurava a confusão danada, e as pessoas começavam a não pagar os próprios bancos, certo? Quer dizer, né? Então essa crise começa a ir em direção aos bancos. Aí o governo olha e fala, não, sistema bancário, vocês têm que começar a dar liquidez para o mercado. Né? Aí os bancos falam, você está louco, certo? Quer dizer, como é que eu vou dar liquidez para esse mercado nessa confusão toda, certo? Quer dizer, não, mas eu dou liquidez para você e você dá para o mercado. Opa, aí as coisas mudaram. Então, uma torneira, que não é uma torneirinha, mas é uma torneiraça, né, que o governo começa a abrir, é fornecer liquidez para o sistema bancário, para o sistema bancário começar a emprestar para as pessoas começarem a operar. Né? E, segundo alguns analistas, né,
Carlos Eduardo Carvalho, várias pessoas, certo? Vão tentar mostrar que esse arrependimento, vamos dizer assim, e essa torneira de liquidez que vai sendo aberta pelo governo, algumas legalmente dentro dos planos, certo? Outras sei lá como, certo? Quer dizer, e outras através de fazer uma política de monetária, de dar liquidez para o sistema bancário poder fazer empréstimo e diminuir a contração econômica e a inadimplência, e o risco dessa inadimplência quebrar o sistema bancário brasileiro, foi de tal ordem que isso acabou. Então, aquela redução de 80% do M4, em meses voltou. Né? Ou seja, um tiro não de canhão, certo? Mas de uma bomba atômica que não serviu para nada. Né? E aí a frase do Pastore. A frase do Pastore, certo? Falou, mas o problema não é nem a volta, certo? Quer dizer, nem o volume de liquidez, nem o estoque de liquidez que volta, porque ele não volta completamente. Né? Então você tem até. Né, essa liquidez voltou, mas não é nem tão grande. Tem uma briga entre as pessoas, se foi grande, se foi tão grande, se não foi tão grande. Né? Mas o pastor falou: o problema não foi só esse. O problema foi como voltou. Essa liquidez volta da mesma forma que era anterior. Certo? O governo começa de novo, certo? Fazer aquelas operações de go around, certo? Aquelas operações no sistema bancário de manhã cedo, exatamente igual. Os títulos são a mesma cara, certo? As novas operações de política monetária. Não serviu para nada. Você dá uma porrada no estoque, certo? Quer dizer, e quando você volta, você se arrepende de dar liquidez no mercado, o teu controle de liquidez vai ser exatamente o mesmo que você fez. Né? Ele vira para o Ibrahim Eres, que era professor da FEA, que é o presidente do Banco Central, o Ibrahim Eres. Né? O que você fez? Né? O Ibrahim Eres tinha um problema, ele não falava português muito bem, né? Tinha lá um sotaque grande, certo? Era difícil de entendê-lo muitas vezes. Né? E ele e a Zélia, né? A Zélia é a ministra da Educação, da Fazenda aqui, certo? Quer dizer, na verdade, da Economia, né? Que juntou o planejamento, se não me engano. E ele falou, mas assim, eu não conseguia botar liquidez no mercado sem ser dessa forma. Aí o pastor falou, mas para que serviu isso? No máximo você economizou uma grana, porque você mudou um pouco o tamanho da dívida. Mas não, daqui a pouco vai ser igualzinho a dívida anterior. Né? Talvez, né? A inflação caiu, né? Ela vai voltar, está voltando, vai bater 20% em 2, 3 meses, ela volta a 20% ao mês, você vai talvez conseguir estabilizar por 20% ao mês, mas olha o que você fez no país, né? Você destruiu esse país. Né? E para quê? Né? Então, essas são as grandes críticas, não é crítica isso, é uma constatação de por que não deu certo. Né? Tem várias outras críticas, né? De que o congelamento não funcionou, o mercado não precificou o ganho fiscal do jeito que tinha que ter precificado, porque ele vê que é de curto prazo. Né? Então, o mercado não percebe as reformas que estão acontecendo, talvez, tem uma série de discussões. Né? Mas essa discussão na liquidez, falou, você baixou a liquidez e voltou com ela com tudo depois, e o pastor falou, não é que por ele ter voltado, por ele ter voltado da mesma forma que era antes, né? Os mesmos problemas que ele tinha antes. Né? Tudo bem, você diminuiu um pouco o tamanho da encrenca, certo? Então a inflação não vai bater 90%, você não perdeu como, você recuperou algum grau de política monetária. Mas, né, dado o tiro de canhão que você deu, era para ter feito o escarcéu, ter resolvido completamente. Sabe? Quer dizer, né? Então, da onde vem? Né? E esse é o fim do plano Collor, certo? Quer dizer, né, com essa volta da liquidez, a inflação batendo 20% ao mês em 4 meses, 5 meses depois, certo? Né, não nenhum respeito ao congelamento, essa crise de queda do PIB de novo não trouxe a inflação para baixo como não tinha trazido em 84, 83. Né? Então, voltou. Talvez, se você olhar o gráfico, certo, numa situação melhor, certo, do que era antes, né, inegavelmente. Né, vou pegar a inflação aqui de volta, desculpa. Você olha o dado da inflação, né, a volta é mais lenta do que a saída do plano verão, certo? Quer dizer, mas mesmo assim, certo? Quer dizer, aliás, quando bateu 20% da inflação, você tenta um novo plano. Né? Você abandona o Collor 1 e vai para o chamado Collor 2. Né? Como diz a manchete da Veja, deu tudo errado, vamos tentar de novo. O que o Collor 2 faz? Né? Então, você tem ali ainda uma série, tem uma parte da liquidez que está presa, né?
né? Ainda tem muito valor à ordem, tudo preso lá. Você tem que pensar que você vai devolver isso lá na frente. E a inflação voltando, né? Aí você congela de novo os salários e os preços, dessa vez sem indexação, sem nada, congela de novo. E aí, na verdade, eu falei que sem indexação, mas não é verdade. Você muda o sistema financeiro de novo. Né? De novo, uma paulada no sistema financeiro. Né? O que você faz? Você cria os FAFs, os Fundos de Aplicação Financeira, que são os fundos que tem até hoje, no fundo. E se eles, olha, mas agora a gente vai fazer diferente. A gente vai. Esses FAFs, eles vão pagar. Não vão pagar mais correção monetária, etc. Vão pagar TR. Você cria a tal da TR que também existe até hoje. O que é TR? A taxa referencial. A taxa referencial de juros é uma espécie de média dos juros, né, da economia. Né? Então, se os juros da economia, os juros estão olhando para frente. Né? Então, os juros os juros especificam o futuro, vamos dizer assim. Se o futuro é glorioso, os juros estão bem. Se o futuro é incerto, inseguro, vai saber, os juros estão subindo. Então, qual que é a aposta da Zélia aqui? Certo? Olha, tem duas coisas que o mercado tem que olhar que são heranças do Collor 1. O plano Collor 1 não segurou a inflação, é verdade. A gente teve que voltar com todas as indexações, tivemos que voltar, de certa maneira, a operar no sistema financeiro. De certa forma, vamos mudar um pouco essas operações, vamos mudar as indexações dos títulos financeiros. Né? Mas tem duas coisas que o mercado vai ter que olhar, e se ele olhar como eu olho, eu, Zélia, olho, o mercado vai ver que o futuro é glorioso, porque está comigo. Né? Quais são essas duas coisas? Olha as contas públicas, a gente fez bem nas contas públicas, e efetivamente as contas públicas tinham melhorado, como eu já disse. E olha uma coisa que o mercado não viu ainda, mas eu vou anunciar o mercado, né? Vai ficar claro, a gente vai soltar as informações do mercado de que a gente está prestes a terminar a negociação da dívida. E era verdade, da dívida externa. Isso, junto com a abertura, isso mudaria completamente a cara do Brasil, porque o Brasil voltaria aos fluxos de capitais. Ainda não podia anunciar, o FMI não tinha dado o aval ainda, mas estava próximo. Certo? Isso é verdade. Então ela dizia, olha, o mercado vai ver isso. A gente não assinou, mas ele sabe. Certo? Eles são espertos. Então, as contas externas, as contas internas estão melhores. Então, eu sou ministra, eu sou o futuro é glorioso. Certo? Quer dizer, esse Collor é um grande presidente, certo? Quer dizer, né? Já começaram a estar envolvidos na confusão. Né? Então, o que vai acontecer com a TR? A TR vai cair lá na frente. Porque a taxa de juros futura ela tende a cair. Por quê? Porque o cenário é positivo lá para frente. Então vamos indexar no futuro, vamos indexar forward, para frente. Vamos parar de indexar para trás, vamos parar de indexar na correção monetária da inflação do mês passado. Vamos fazer uma nova correção monetária, principalmente dos títulos públicos, dos títulos financeiros públicos também, e vamos indexar nos títulos futuros. Então, vamos indexar na TR, que é uma média dos juros futuros. Se os juros futuros verem o mercado, se o mercado vê o futuro do jeito que eu, Zélia, vejo, esses juros no futuro tendem a cair, essa TR tende a cair. Então eu vou indexar não mais numa inflação do passado que está subindo, mas uma previsão do futuro, do que vai acontecer, que está caindo. Portanto, eu vou puxar a inflação para baixo, porque eu estou indexando num futuro que é positivo. Só faltou combinar com o mercado, né? Porque o mercado criou a TR, eles tiveram que usar a TR para indexar, etc. Tudo, só que a TR subiu e não caiu, porque o mercado não viu o futuro tão glorioso como ela. Viu o Collor numa confusão danada que vai dar no seu impeachment, certo? Quer dizer, percebeu que o ajuste fiscal era meio complicado, porque tinha muita coisa de curto prazo, e a entrada do sistema financeiro internacional, beleza, como é que vai ser? Não sabemos ainda, certo? Quer dizer, então, você fez isso, né? Uma coisa que, na verdade, o Delfim já tinha tentado fazer lá atrás, certo? Quer dizer, fazer uma indexação numa coisa positiva que é do futuro, uma coisa que vai para baixo no futuro. Então, o Collor 2 também não dá certo. O congelamento, ninguém nem olhou para o congelamento, certo? Quer dizer, e essa história toda, né, a inflação caiu um pouquinho de novo, certo? Depois voltou a subir. Né? Então, o Collor 2 também não dá certo. Né? E aí, para terminar o governo Collor, entra o Marcílio, né?
que é aquele famoso, a pessoa que faz o seguinte: olha, o que você vai fazer? Nada. Entendeu? Depois que aquilo que você chegou lá e tomou, né, não tomou cadeira de rodas, nem tomou o óculos das pessoas, mas é como se tivesse tomado. Né? Você foi lá e meteu a mão na. Não foi na carteira, mas foi na conta corrente das pessoas, sabe? Quer dizer, como eu disse, eu me lembro da Lilian Wittfib, que era a, a grande analista financeira da Globo na época, perguntando para a Zélia sobre o Collor 1. Sabe? Mas e o meu dinheiro? Não, o teu dinheiro está guardado lá no Banco Central, mas eu não quero que o Banco Central guarde o meu dinheiro é meu. A Zélia, o dinheiro é teu, certo? Quer dizer, mas eu não posso usar, não pode usar por enquanto. Então você imagina a agressividade que é esse plano, né? O grau de intervenção e né, como a sociedade reage. Então, quando vem um ministro e fala que não vai fazer nada, meu, esse cara é um gênio, só pode ser um gênio, certo? Quer dizer, esse cara tem que ser canonizado, certo? Quer dizer, então, o Marcílio Max Moreira, que era uma pessoa respeitada no mercado financeiro, etc., ele vem e fala: olha, eu vou aproveitar, vou ter que devolver o dinheiro, né, que está preso, eu vou ter que sair do congelamento do Collor 2, eu vou ter que administrar essas troças. Né? Agora, eu vou fazer aquilo que a Zélia falou, certo? Eu vou tentar aproveitar aquilo que a gente tem de bom, que é uma situação fiscal bem mais razoável do que eu tinha antes, porque eu tive um choque de receita e, de fato, as despesas, principalmente com juros, caíram, porque isso teve um efeito positivo, né? E vou fazer aquilo que vai acontecer, certo? Que é a entrada do Brasil no mercado financeiro. Então, o Marcílio ele vai fazer uma coisa que é chave, que vai ser chave para o plano real depois. É como se o Marcílio tivesse combinado com o Fernando Henrique, não com o Collor, né? Que é a entrada do Brasil no mercado financeiro internacional de volta. Então, você teve o fim da negociação da dívida, né? Então, você conseguiu transformar a dívida que o Brasil tinha com os bancos em títulos. Né? Esses títulos, obviamente, no primeiro momento estão nos bancos, mas os bancos podem vender esses títulos, tem mercado secundário. Né? Então, você resolveu o problema do mercado financeiro internacional, da dívida externa. Né? E o que ele vai fazer é começar a chamar da abertura financeira, que a gente também vê numa aula mais para frente. A abertura financeira, que é tirar as regras que proíbem tanto o dinheiro de lá entrar, como nós usarmos o dinheiro. Então, é a partir daqui que a gente não ter mais, pode usar cartão de crédito internacional, pode ter conta no exterior, desde que declare, pode comprar dólar para ir viajar para os Estados Unidos de mais do que 500. Né? Então, o Brasil entra no mercado financeiro internacional, assim como ele permite que os investidores internacionais acessem a Bolsa de Valores no Brasil, os títulos de renda fixa, etc. Então, o Marcílio vai fazer o Collor, o plano Collor faz a abertura comercial. O Marcílio aqui, ainda no governo Collor, ele faz a abertura financeira, que junto com a renegociação da dívida, e mais, uma coisa que o Marcílio faz, que é jogar as taxas de juros ali perto da Lua, né? A partir disso, taxa de juros alta, né? Um ok do FMI para o mercado financeiro internacional em relação ao Brasil, né? E por conta da renegociação, e o fim das regras que proíbem, ou a diminuição das regras que proíbem a entrada e saída de capitais, começa a entrar dinheiro no Brasil. Então, esse é a grande. Né? Então, o plano nada não é exatamente nada. Certo? Tem uma coisa que é muito importante, que é essa abertura financeira. Mas não tem mais nenhum plano de congelamento, etc. Justamente o contrário, ele tem que administrar o descongelamento, que não é muito difícil, né? Porque você não existiu, então, e você precisa começar a administrar a devolução do dinheiro, né? E aí administrar os meios de pagamento, etc. Então você joga as taxas de juros lá em cima, tem um problema na dívida, né? Mas você consegue administrar a entrada, a não saída de dinheiro, né? E até a entrada de dinheiro de fora dentro do país, que é o grande fim do governo. O governo Collor depois tem o Itamar, né? E aí tem outra história, mas aí a gente vê em outra aula, né? Mas aqui, nessa aula aqui, só tudo do plano Collor, quer dizer, de uma agressividade, certo? De uma intervenção que talvez hoje seria impossível de ser feito. E de né, quer dizer, eu não sei, quando eu dou essa aula,
sempre dá a impressão que falta alguma coisa, certo? Quer dizer, como é que ele acaba assim, certo? Ele é tão agressivo e ele termina simplesmente por uma má condução, por uma coisa, enfim, parece muito esquisito. Mas é isso, né? Então, na próxima aula, a próxima vez que a gente se encontrar, se vocês quiserem, tiverem dúvida, a gente pode aí tirar as dúvidas aí na próxima aula e ver como é que vocês entenderam o plano, certo? Então é isso. Eu deixo vocês aqui, né, até o nosso próximo encontro, que eu suponho que seja aí na próxima semana. Beleza? Então, um abraço a todos e fiquem bem.